Entre apoio jurídico e aprendizado da matemática no sistema prisional está sendo imprescindível, super importante para a transformação da realidade dos internos do Conjunto Penal de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Privados da liberdade, condenados pela justiça e cumprindo pena, os internos tinham dificuldade no acesso à assistência jurídica e necessitavam de conhecimento das questões relacionadas à vida carcerária. Um cenário que começou a mudar após aulas em um colégio localizado no anexo da colônia penal do município. Iniciativa que tem o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização aqui do estado. É sobre o assunto que a gente conversa com a professora Valuza Saraiva, também com o representante técnico dos internos, o policial penal Amarildo Pereira. Inicialmente, muito bom dia e muito obrigado também por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, professora Valuza. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto Marques, Levi, Amarildo. É uma honra compor essa roda de diálogos. Estamos aqui para essa conversa que elucida o nosso trabalho. Eu digo sempre que é um pouco muito do que a gente tem tentado fazer, mas também ainda é necessário um longo caminho a percorrer. Então, bom dia a todas as pessoas que nos escutam, especialmente aos funcionários, à direção da colônia penal, aos internos que agora nos acompanham. Maravilha. Deixa eu dar as boas-vindas também para Amarildo Pereira, policial penal, também envolvido nesse processo, nesse projeto. Seja bem-vindo. Bom dia, Amarildo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Só uma pequena retificação. Amarildo Monteiro, né? O sobrenome. Desculpa. Não, fique tranquilo. Amarildo O material acontece. Monteiro, deixa eu corrigir aqui. Sim. Pronto. Primeiramente, agradecer, né, a Tarde FM pelo espaço aqui cedido, né? Também bom dia aos nossos ouvintes em geral. Maravilha. Deixa eu primeiro perguntar para a professora Valuza, você como educadora, Valuza, como é que você avalia o papel da educação como uma ferramenta capaz de transformar a vida de internos, de custodiados, enfim, de pessoas que estão presas? Jefferson, eu acredito na educação como um processo de mudança, e essa educação, claro que tratada nas diferentes dimensões, não é? Não é só o papel do profissional docente, da profissional docente, mas aí sim uma necessária conjuntura de análise que a gente precisa considerar nas dimensões pedagógicas, as dimensões administrativas, a dimensão relacional também, e por que não dizer também na dimensão política. Então, o trabalho que a gente tem feito tem sido um trabalho sério no sentido de unir dimensões. Por isso que eu estou aqui hoje com o policial penal Amarildo, junto com o trabalho que vem também sendo orquestrado na unidade escolar por docentes como a professora Shirley Costa, o professor Nailton Rocha, Silvana, Patrícia, Humberto. A gente tem uma equipe que acredita no trabalho e a gente acredita que pessoas podem sim abrir novas portas por meio da leitura, por meio do estudo, por meio do conhecimento. O conhecimento que ele deixa assim na escola de ser um conhecimento tácito e transforma-se num conhecimento científico, um conhecimento em que a gente consegue, muitas vezes, construir ciência. E quando a gente constrói ciência, a gente constrói um certo empoderamento e crença em si, que muitas vezes é o que pode faltar para as pessoas que chegaram a essa condição de privados de liberdade. Então, a gente acredita que a educação ela abre portas por meio da matemática, por meio da língua portuguesa, pela criação de texto, pelas produções autorais diversas. Certamente. A educação abre portas, isso acho que ninguém questiona. E esse caso, essa iniciativa em particular, também resulta numa progressão de regime da pena, não é isso? Ou seja, espera-se a tão sonhada liberdade com os próprios estudos. Isso está tudo casado? Perfeito.
A gente tem a redução de pena, a Marildo pode falar muito melhor sobre isso, que essa parte mais normativa e jurídica, ele tem total domínio, já vem há muitos anos desenvolvendo um trabalho na unidade, mas eles têm sim direito à remissão de pena pela frequência à escola e também pela leitura e pelo trabalho. Então, são aí opções que existem, né, de remissão de pena. A gente diz opções porque não é obrigado. Quem é interno precisa ter a oferta, precisa ter o direito garantido, e ele pode sim ter o direito à remissão de pena. Deixa eu aproveitar então, conversar com a Marildo, porque ele também está envolvido com esse projeto, essa iniciativa. A gente já está destacando aqui a importância, claro, não é, da educação em um ambiente de privação de liberdade. Agora, Amarildo, como é que você avalia o impacto dessa iniciativa no sentido de reinserir essas pessoas à sociedade? Sim. Jefferson, me permita primeiramente fazer uma reflexão, até porque para que os nossos ouvintes, a sociedade em geral conheça, né? A Polícia Penal é uma polícia nova, criada pela Emenda 104 de 2019, e agora, em 2023, também inserida na Constituição Estadual, por encaminhamento de um projeto do nosso governador Jerônimo e aprovado pela Assembleia Legislativa, aguardando apenas um projeto de lei para regulamentar, né, a profissão. Mas a Polícia Penal, ela nasce com a finalidade da segurança dos estabelecimentos penais e a humanização das penas, né? Na sequência, devo dizer que a assistência jurídica à população privada de liberdade, até porque o preso, ele só perde aqueles direitos, né, atingidos pela sentença, né? Eu posso aqui trazer, no caso de preso condenado, os direitos políticos, né? Mas outros demais direitos, eles são resguardados. Entre eles, as assistências, demais assistência material, saúde, educacional e religiosa. E nós prestamos assistência jurídica complementar a essas pessoas desde 2014, né, quando eu questionei ao interno o motivo que ele estava sem fardamento, ele disse que estava sem fardamento porque a cadeia dele estava vencida, né? E eu disse para ele que o fato da cadeia dele estar vencida, né, não desobrigava de cumprir as normas disciplinares previstas em vários regulamentos. Mas que eu iria olhar o processo dele, né? Eu olhei o processo dele e realmente vi que a cadeia que ele fala vencida é a progressão de regime, né? Como a unidade de Simões Filho é a unidade de regime semiaberto, a progressão de regime ela se dá de forma progressiva. Então ele iria para o regime aberto. E aí eu levei na época a proposta para o diretor de nós criarmos assistência jurídica complementar para essas pessoas, até porque tratados internacionais, inclusive as regras mínimas para tratamento de reclusos das Nações Unidas, conhecida como regra de Mandela, né, traz que todo preso ao ingressar no estabelecimento penal, ele tenha conhecimento por escrito dos seus direitos e dos seus deveres, né? Dentre eles, o de acesso à justiça, inclusive como ele próprio peticionar ao Poder Judiciário. A Constituição Federal também repetiu, né, como direito de petição aos poderes públicos. A Lei de Execução Penal traz como direito do preso, no artigo 41, o direito de petição a qualquer autoridade contra a ilegalidade. Ou seja, a Lei de Execução Penal, quando ela colocou, ela inseriu qualquer autoridade, ela quer dizer o seguinte, que pode ser a mais alta aqui no Estado, nosso governador, como no Poder Executivo, né, no âmbito da União, Presidente da República, e até o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós fazemos essa assistência jurídica aos internos, em que analisamos o processo dele, né, vemos quais benefícios ele tem. Quando ele ingressa na unidade, alguns chegam com aplicação de lei mais benéfica. A gente sabe que a lei penal ela só retroage em benefício do próprio condenado. Então, quando ele ingressa na unidade, que identificamos essa situação, já teve casos de que nós antecipamos a liberdade da pessoa em mais de 4 anos, né? Então, a gente tem esse cuidado. Então, a gente passa para eles a conscientização que eles têm que ter no curso do cumprimento da pena, porque além da lei exigir aqueles parâmetros, né, que antigamente era a fração, hoje com a alteração no pacote anticrime, mudou agora a porcentagem, parte de 16%, vai até 70%. Então, o que a gente tenta com eles é que eles entendam, né, que eles devem ter um comportamento disciplinado no curso da execução, porque o bom comportamento é exigido para qualquer
tipo de benefício. Então, se ele não tem um comportamento disciplinado, a liberdade dele vai ser retardada. Então, qualquer tipo de benefício em favor do interno é feito na unidade pelo exercício do direito de petição, né? E o Poder Judiciário tem recebido isso de forma muito aberta, o próprio Ministério Público também é um incentivador desse projeto, garantindo a eles esses direitos. Amarildo, bom dia. Ernesto aqui. Amarildo, quando esses, hoje, alunos, né, desse programa estavam em liberdade, eles estavam também privados de vários direitos, inclusive o direito à educação, e talvez por isso também tenham chegado à medida socioeducativa com privação de liberdade. Agora, é preciso estar privado da liberdade, cumprindo alguma sentença ou medida socioeducativa para finalmente ter acesso à educação de qualidade. Parece ser irônico, mas eu estou te perguntando como profissional de segurança pública por conta exatamente do que a gente está vivendo aqui na cidade. Quer dizer, esse projeto de vocês, ele é uma resposta talvez muito eficiente para prevenir ou para consertar o que ele já está torto? Tem chance de recuperar as pessoas? Por exemplo, um dos mortos ontem no Calabar era um menino de 19 anos. Claro que um jovem de 19 anos com arma na mão é perigoso como um adulto formado, mal intencionado, com arma na mão, mas a porta está aí para uma saída, Amarildo. Qual é a sua experiência? O que é que você tem visto de sucesso, de taxa de sucesso, se é que a gente pode chamar assim, no contato com esses jovens? Bem, Ernesto, eu poderia falar o seguinte, a gente usa muito a palavra ressocialização. Isso é previsto vários dispositivos legais, e o nosso secretário, Dr. José Antônio Maia Gonçalves, ele tem muito forte, sendo incisivo nessa questão da ressocialização, né? Mas a gente costuma dizer, é muito difícil ressocializar alguém que não foi socializado. Então, a maioria dessas pessoas, infelizmente, né, não tiveram a oportunidade à educação, infelizmente. A maioria delas não tem nem o ensino fundamental completo. Isso já é um fator que deve ser estudado como uma causa de aumento da criminalidade. Nós temos eu costumo dizer que nós temos 4 critérios, né? São pessoas de origem pobre, de famílias desestruturadas, negros e com baixa escolaridade. Então, quando eles ingressam na unidade penal, o que nós levamos para ele é tentar mudar essa história, porque o que a gente quer é que eles saiam melhor do que eles entraram no sistema. Porque a pena ela tem essa função de ressocializar. Então, no momento que nós, como servidores estatais, desacreditarmos nessa ressocialização, né, é como se estivesse realmente dando um descrédito à segurança pública. E é isso que a gente não quer. Então, nós temos dados muito positivos em relação a esse, poderia dizer, casamento blindado entre a educação e o direito, né? Hoje mesmo nós estamos concorrendo a um... Bom dia, dona Maria, bem-vinda. Como é que está sendo esse serviço para você? Peraí. Entrou um áudio que não é nosso aqui, vamos tirar. Pronto, pode continuar, Amarildo. Pronto. Nós estamos hoje concorrendo a um prêmio pela Unesp, a Universidade Paulista de São Paulo, em que a professora de matemática, a professora Shirley, a que eu devo aqui as honras, né? Ela nos convidou para ver o que a gente poderia fazer, um vídeo para tentar concorrer a esse prêmio. Eu disse a ela que tem tudo a ver com a matemática, porque o preso condenado, existe uma previsão legal da data que ele deve sair do sistema, né? A lei diz. Então, com a questão da remissão, né, com a questão do incentivo à leitura, ao trabalho, ele consegue antecipar a liberdade. Então, a remissão, ela é, na verdade, um desconto, um abatimento da pena que aquela pessoa tem que cumprir, né? Então, para isso, é muito importante para eles. A professora Valusa pode falar depois, né, sobre esses, o que a gente vem vendo, né, as mudanças que são neles. Muitos deles, eles já deram várias entrevistas, inclusive o nosso vídeo, a matemática da liberdade, né, que está
na rede aí, nós estamos entre os finalistas. A votação, quer dizer, no caso, o dia vai ser no dia 14, né? Será o dia da eleição. Nós iremos para Rio Claro, em São Paulo, será no departamento de matemática. E olha que coisa, né? Uma pessoa privada de liberdade, né? Eles dão entrevista, né? E falam sobre a questão da matemática, da ajuda na educação, que teve em favor deles, o que ele não teve lá fora. Muito legal, Maurildo, a relevância da educação na prisão, né, como ferramenta exatamente de ressocialização, de desenvolvimento de habilidades, não é, de educação para essa tão esperada ressocialização. A professora Valuza, conta um pouco dessa experiência. Como é que tem sido perceber essa descoberta entre os internos, a possibilidade de conquistar novos conhecimentos e, na melhor das hipóteses, com isso facilitar a volta deles para a sociedade, Valuza? Jefferson, seria muito assim, superficial da nossa parte quantificar, né, resultados, mas a gente pode, como já elucidou a Marilda, qualificar o que nós temos como resultados. Um deles é essa proposta da matemática, né? Quando a professora Shirley chega, que ela se sensibiliza com o trabalho de Amarildo, que já vem sendo realizado há muito tempo, e começa a desenvolver um trabalho de base dos eixos da matemática, né? Por exemplo, a gente tem também a perspectiva docente da pesquisa. Então, a gente tem, por exemplo, a professora Patrícia desenvolvendo uma pesquisa de mestrado que se relaciona com a produção dos textos, né, que Amarildo necessita, os textos normativos, jurídicos, para que ele dê o apoio jurídico aos internos. Então, essa perspectiva de mobilização docente, ela é uma forma de sensibilizar na carreira, unir propósitos e a gente fortalecer o trabalho. Por exemplo, o trabalho da leitura e a remissão, na nossa unidade, ele é totalmente casado entre a educação, o ensino fundamental e o trabalho que a Marildo desenvolve, assim como o trabalho da psicologia. A gente tem uma psicóloga, por exemplo, a Michele, que ela nos acompanha em todas as rodas de leitura, porque isso se efetiva uma escuta, se efetiva um trabalho que ela desenvolve pós-roda de leitura. Então, ali a gente tem um conteúdo interdisciplinar, porque os sujeitos não são divididos. Aqui ele é um preso, mas ele ali é uma pessoa que está em condição de cárcere, mas ele é pai, ele é filho, ele é padrinho, ele é afilhado, ele é alguém na sociedade também, ele tem suas marcas. Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, o trabalho com a leitura, a gente tem uma diversidade imensa. Quando a professora Patrícia detecta que um estudante não tem condição de fazer aquele texto, o que é que a gente precisa fazer? Arregaçar as mangas e realmente trabalhar para que ele se esforce, e ele vai se esforçar, porque é um texto que lhe interessa. Então, quando a gente fala de leitura, a gente fala, por exemplo, de estudantes ou não estudantes internos que leem Dostoiévski, que leem Michel Foucault. A gente tem uma diferença de outros que leem, só conseguem ler literatura infantil, porque são livros menores, com letras maiores. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de leitores, mas a gente sabe a influência de um que lê no código pouco, lê, por exemplo, um livro de literatura infantil, Pai Francisco, e ele na roda, o quanto ele sensibiliza aquelas pessoas que leem, por exemplo, Jorge Amado, com Capitã de Areia, que é um dos campeões de leitura na nossa unidade. O livro de Itamar Vieira, mesmo Torturado, tem sido um dos campeões também de leitura, porque a análise crítico-social, tanto antropológica, tanto sociológica, que o Itamar traz, ela fortalece essas narrativas deles nas rodas de leitura. Então, a gente entende que trazer esses propósitos de leitura, de escrita, de cálculo, diante daquilo que lhes interessa, com os conteúdos que são os cotidianos, mas que precisam ser vistos nas suas dimensões, que é função da escola científicas, a gente acredita que essas pessoas se fortalecem para sair, né? Por exemplo, o crime da mãe Bernadette, eles conseguem fazer uma análise fantástica com o Torturado, né? O que acontece na narrativa, na história daquele livro e o que realmente acontece na nossa sociedade. Então, assim, a gente acredita, como a gente falou antes, das portas que se abrem, mas efetivando ações.
trazendo ações aliadas numa unidade em que, por exemplo, a gente pode ter assistência social, a gente tem a psicologia, a gente tem o serviço de saúde, mas se nós não nos unirmos na integralidade desses seres humanos, só a educação também não dá conta. Mas a gente irmanando propósitos como esse que a Amarildo faz, ele é um policial penal, ele podia não fazer isso, mas ele presta uma assistência jurídica para aqueles que não têm advogados. Então, essas pessoas choram, essas pessoas se emocionam quando a Amarildo olha um processo deles e lê ali e o faz entender. Então, a nossa função agora é ler com eles para que eles se fortaleçam nessa criticidade de analisar os seus próprios processos e também suas atuações. Então, a gente acredita a educação nessa dimensão, de união, de unidade, que não é fácil, mas esse é o nosso propósito, apesar de ter pouco tempo na unidade, mas é no sentido de fortalecer o trabalho interdisciplinar. Fantásticos esses depoimentos de vocês, da professora Valuza Saraiva, também do policial penal Amarildo Monteiro, expressando exatamente o poder da educação, mesmo num ambiente tão sensível como esse, que é das unidades prisionais. A gente está falando desse programa no sistema prisional de Simões Filho. Agora, o acesso à educação é um direito também dos presos, dos internos em geral. Para a gente encerrar, deixa eu perguntar para o Amarildo, como é que está a realidade hoje na Bahia, Amarildo? Praticamente todas as unidades prisionais de outros municípios, enfim, as unidades prisionais em geral oferecem essa ferramenta da educação como uma iniciativa humanista e que está com foco, sim, na ressocialização desses presos? Sim, todas as unidades prisionais, né, eles têm, né, na verdade, essa assistência educacional, né? Então, todas na Bahia hoje nós contamos com essa assistência, e o nosso secretário, né, e tanto o nosso governador Jerônimo, né, que foi secretário de Educação, tem intensificado a cada vez mais essa questão do incentivo à educação, né? Como dizia o nosso eterno Nelson Mandela, né, a educação é a melhor arma para se mudar o mundo. Maravilha. Amarildo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, pela participação nesse programa. Policial Penal Amarildo Monteiro, e também muito obrigado à professora Valuza Saraiva, outra profissional envolvida nesse propósito. Muito grato pela disponibilidade dos dois, sucesso nas ações que vocês desenvolvem e até uma próxima. Bom dia, então. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Ernesto. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado. 2 minutos para as 8 aqui na Tarde FM.